agora na mesma pegada, dando continuidade ao trabalho do professor Johnny, beleza? Vamos falar de sociologia. Vou trabalhar um aspecto da antropologia que está dentro da sociologia, no escopo maior da sociologia, beleza? Isso vai ter a base lá no livro de vocês, unidade 2, capítulo 5, beleza? Diversidade e conflito. Vocês já trabalharam essa pegada de diversidade, vem trabalhando isso já há algum tempo. Diversidade é aquilo que não é muito homogêneo, né? Uau, temos um Sherlock Holmes, né? Isso é muito tranquilo. E esses conflitos que as diversidades trazem, vamos trabalhar isso no âmbito da antropologia, ou seja, no aspecto das relações sociais, interações sociais e culturais, beleza? Construção ocidental, só um panorama, vocês trabalham isso muito em história. Essa construção ocidental é a visão de mundo no qual a gente partilha no momento, né, na atualidade. É uma visão de mundo no qual, depois da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, ela foi dominante, ela é dominante, essa visão ocidentalizada do mundo, né, por influência do capitalismo. Então, muito do que está do que temos como mundo ocidental é o que dita meio que muitas regras, muitos modismos e muitas tendências para todo mundo. Então, ao mesmo tempo, eu vou trabalhar esse aspecto dentro da globalização que a gente tem na terceira onda, né? Algumas linhas, como geografia às vezes trabalha numa terceira onda, numa onda da técnico-informacional, vamos colocar assim. E nessa pegada de globalização contemporânea, de uma última onda, você tem, por mais que pareçam interações muito complexas, interações em tempo simultâneo com diversas partes do mundo, diversas tribos, enfim, uma complexidade muito grande, mas parece ou nos parece ter algumas tendências e alguns modismos que influenciam mais do que as possibilidades que essa diversidade ou essa diferença trariam. Vamos entender um pouquinho essa ideia ocidental traz por si, dentro desse conceito. Isso vem no conceito mais antigo ainda, judaico-cristão, de civilizações antigas, como a civilização judaica, hebraica em si. E essa base no modelo patriarcal, que é um modelo que acabou sendo predominante na cultura ocidental, ela coloca algumas prerrogativas. Então, o papel invertido da mulher, ou na verdade, a mulher como chefe de família, acaba sendo um papel invertido. Já pensou nisso? Mas por que, de fato, é uma luta tão grande para colocar a mulher como podendo ser autônoma, chefe, independente, mas que ela trabalhe e etc. Porque é uma construção ocidental. E essa diversidade, ela tem tendências que são ditadas. E essas tendências acabam entrando no conceito, inclusive, de família. Isso mesmo. Então, a gente tem uma pegada muito interessante, muito formada, de uma opinião muito formada sobre a família. Porque essa família patriarcal, de 2 filhos, do contexto e de uma realidade europeia, ou etnocêntrica. Então, essa é a pegada. A gente não desconstrói muito isso, mesmo tendo possibilidade e vivendo em um mundo de diversidade, em tempo simultâneo, em lugares muito distantes, no qual, se não fosse a globalização, a gente não entraria. Mas, mesmo assim, a gente continua seguindo tendências e moda e não pensamos, por vezes, da onde vem essas tendências, esses modismos. Então, essa diversidade ela é meio prejudicada e isso vai gerar muitos conflitos. Antropologia e globalização, essa pincelada que eu acabei dando, ao mesmo tempo que parece ter havido uma visão mais diversificada de mundo, padronizou-se ainda mais certos aspectos, é o que eu acabei de falar, beleza? E essas diversidades étnicas e religiosas vai gerar um monte de conflito, vai gerar conflitos em suas origens e bases estruturais, como o próprio conceito, aqui eu vou colocar racial, por essa construção ocidental de raça do século XIX, o darwinismo social. Isso ainda está entranhado na nossa realidade, porque é totalmente impactada por essa cultura ocidental que traz esse conceito de raça. Então gera um racismo, né, estrutural
A gente tem imigração, tivemos problemas na Europa, galera saiu do Oriente Médio, da Ásia, da própria África e se aventurando na Europa, ficando preso aqui na América também, entrando aquele muro, Trump fazendo, enfim, pintando céticos imigrantes, e você percebe que a conta tem chegado para esses países que fizeram a imposição da sua cultura às outras, o domínio, e formaram essas estruturas de extrema desigualdade. E esses países têm recebido a conta está vindo. Só que eles falam que cada um que resolva seus problemas, mas eles entraram e causaram muito desses problemas, né? O imperialismo em si, os Estados Unidos na imposição americana na América para os americanos, como a gente vê em história, e agora eles não querem receber essa conta e promovem ainda mais, ampliam ainda mais devido a essa diversidade e essas tendências, essas estruturas miseráveis. Essas estruturas que têm um aspecto, às vezes, de ser liberal, de dialogar, mas não faz isso, não dialoga e nem são liberais. Temos na questão da religião os jihadistas, que são os fundamentalistas, por vezes, né, na questão islâmica, e vão contra o Estado norte-americano, que é uma criação também do mesmo, no contexto de Guerra Fria, por influência, depois por questão do petróleo, enfim, isso a gente vê muita história, e criou esses movimentos fundamentalistas que brigam contra esse inimigo maior e, na verdade, na imposição daquilo que eles acreditam. E essa questão da Palestina, que está envolvido também as religiões monoteístas, essa briga e todo esse fundamentalismo religioso. Essa diversidade, ela por vezes, como eu acabei de colocar, ela implementa, na verdade, reforça tendências e modismos. E, de fato, não se abre o mundo diversificado. E essa é uma realidade do que a gente vê na antropologia desse mundo moderno ou pós-moderno globalizado. Beleza? Até a próxima. Vamos pensar nisso. Vai ter uma questãozinha na descrição depois para vocês nessa questão do mundo globalizado, da antropologia. E até a próxima.